Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Bem-vindos a mais este Floripa em Foco com o Sintesp, que é o Sindicato dos Servidores Públicos do Estado de Santa Catarina. O Sintesp que está conosco aqui no Floripa em Foco na TV Comunitária, sempre às terças-feiras, a partir das 3h30 da tarde. E toda noite, a partir das 22 horas, não é? Tem a reprise do Floripa em Foco, tanto no canal 4 da NET, para Florianópolis, quanto pelo www.tvfloripa.org.br para Florianópolis de novo e para todo o planeta. E é com todo prazer que a gente recebe mais uma vez o nosso amigo Maurino Silva. Tudo bem, Maurino? Bem-vindo. Tudo bem, Silvio. Bem-vindo. Era tempo que o senhor não aparecia aqui. Obrigado pela gentileza. Imagina. Eu acho que desde que você é diretor de comunicação do Sintesp, não tinha sentado mais aqui, né? A última vez você era secretário-geral ainda, Na verdade, tem um motivo, né? Tem um motivo. É a minha aposentadoria. Aposentado? Mas Chegou que o tempo. maravilha. Com essa cara de menino, daqui, Pedro. Obrigado, tá aqui uma aguinha. Quer tomar um golinho já? Ó? Com a caneca do nosso apoiador oficial, o Sinjusk, que é quem tem o prédio aqui na Mauro Ramos 448, onde a TV Floripa está instalada. Quando é que se aposentou, rapaz? Então, em fevereiro de 2012, pretendia mesmo dar um tempo, né? E voltar a ter outras atividades, já que a gente assume muitos compromissos e, na verdade, alguns deles você tem que fazer bem feito, principalmente aqueles que você se empenha mais, como é a questão do Sintesp, né? Que é uma grande responsabilidade. Mas isso é porque você encara assim, né? Tem muita gente que está em muitos lugares e vou só tirar a nota mínima para passar mesmo. Vai da pessoa para pessoa ter esse senso de responsabilidade. Eu sempre fui responsável e cumprir com as minhas obrigações. Principalmente quando se refere a buscar a lutar pelos trabalhadores, como sempre foi o meu papel, né? Então, devido a isso, a gente chegou a um tempo também, problemas de saúde, eu tive que me afastar um período. E agora, devido à falta de companheiros dentro do sindicato, por motivos de eleição, saíram candidatos, né? Eu voltei, então, às atividades normais, não estando mais liberado diretamente no sindicato. Muito menos remunerado. Né, não estou mais remunerado, claro, né? Mas mesmo assim, eu estou me propondo, né, a sempre colaborar, ajudar naquilo que for necessário em busca de um objetivo claro em relação à política que é aplicada dos governos em cima dos trabalhadores hoje, que não é nada fácil, né? Cada governo aplica a sua política e ela devasta geralmente os trabalhadores. Então, a gente está aí justamente para combater isso. E não é de hoje, infelizmente, né? O sistema já foi esse, mas pessoas como o Maurino é que a gente precisa, né? Que vão se transformando a si próprios, se esclarecem, se auto-evoluem e percebem que a gente tem que ajudar um pouco a melhorar esse mundo, não só olhar para o próprio umbigo, cuidar da sua vida, né? Temos que ter mais sindicalistas, né, Silvia? A Silvia é jornalista, assessora de comunicação e está aqui no estúdio acompanhando o Maurino. E aí você viu o circo pegar fogo e não conseguiu ficar parado. O que está pegando fogo agora com essa resolução recém-emitida pelo governo do Estado, pegando na contenção de gastos? Vamos resolver as contas do Estado de Santa Catarina agora, então, Maurino? Então, Silvio, a situação é a seguinte: desde que o governo Colombo assumiu, ele só tem apresentado para os trabalhadores a conta. Na verdade, tudo que se refere à melhoria salarial dos servidores, há sempre um pretexto para não dar reajuste para os servidores públicos. E agora ele, novamente, vem com a resolução número 008 de 2012, proibindo, né, direitos adquiridos. Inclusive, por exemplo, a concessão de usufruto da licença-prêmios
além de outros benefícios, direitos já adquiridos Está querendo cortar isso? Desde 85, por exemplo, né, que é o Estatuto dos Servidores. Então, o que ele, em relação, para combater, para justificar o arroxo salarial, a contenção de despesa que ele fala, ele diz o seguinte: considerando o grupo gestor no uso de suas atribuições, conferida pelo decreto número 1931, de 7 de junho de 2004, e considerando que o Estado deve estar atento aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que deveria o governo rever sempre quando esteve abaixo e nunca fez. Agora que chega a um limite mais ou menos prudencial, nem chega ainda prudencial, porque está em torno de 46 e pode chegar a 49, né? O governo, quando era, por exemplo, anterior ao ano de 2012, afinal agora no final do primeiro semestre, inclusive o secretário de administração, numa das reuniões conosco, em busca das reivindicações, ele falou claramente também para nós, reafirmou aquilo que a gente sempre vinha dizendo, que de 2003 a 2009 o governo teve um incremento de receita de mais de 300%. E o índice da Lei de Responsabilidade Fiscal, por exemplo, foi lá embaixo. Decresceu. E o governo nunca deu um reajuste para os servidores, a não ser agora parcelado, 8% parcelado, isso no meio do ano de 2012. Onde que está todo o dinheiro arrecadado? Entendeu? Boa pergunta. Onde está? Maurino. E agora, no momento desse, ele vem dizendo, considerando, olha só o que ele coloca, o que ele fala para justificar o arroxo. Considerando o reajuste que vem sendo concedido aos professores devido ao piso da categoria nacional. Como se isso não fosse, por exemplo, uma obrigação do Estado remunerar os trabalhadores, professores, no estado de Santa Catarina, que tinham um piso, como já citei aqui outras vezes, de R$ 494. Para ser professor. É uma vergonha o estado de Santa Catarina, um governo, pagar um piso dessa natureza. Pagaram por muito tempo. E agora que veio uma conquista dos professores, devido a uma luta que tiveram há muitos anos, né? Essa luta não veio de um dia para o outro, essa luta já veio anunciada desde foi conquistada sempre com o também, tempo. Né? Conscientização dos professores que sabiam que chegaram no fundo do poço, estavam na miséria, conquistaram então um piso salarial de R$ 1.400. E que agora o governo acha que é muito, entendeu? Como é que um professor vai se qualificar com um salário de um vencimento de R$ 1.400? Vai cuidar da formação da nossa nação ganhando salário de fome. Não tem como ele, né, ser um bom professor. Até pela situação que ele se encontra hoje. E qual outra medida econômica eles vão acabar com as SMRs? E tem mais, o outro item. Considerando a redução do imposto sobre o produto industrializado IPI, que repercute negativamente sobre o Fundo de Participação dos Estados e, consequentemente, reduz o valor do repasse ao Estado de Santa Catarina. Aqui, segundo o Diese, que fez um debate conosco na CUT, falou que nada disso aqui é verdadeiro. Ah, é? Nada disso? E depois nós vamos pegar exatamente o que diz o Diese para a gente vir aqui novamente e discutir essa questão, colocar as verdades sobre isso. Repete isso, então. Repete para ficar bem claro para o telespectador. O governo diz, considerando a redução do imposto sobre o produto industrializado, o IPI, que repercute negativamente sobre o Fundo de Participação dos Estados e, consequentemente, reduz o valor a ser repassado ao Estado de Santa Catarina. O Diese acha que isso não é verdadeiro e falou isso para nós agora na primeira reunião da direção estadual da Central Única dos Trabalhadores. Sim. Tem mais. Terceiro item, considerando que as perdas da receita decorrente da publicação da Resolução do Senado 13 de 2012, PRS
72 de 2010, que unifica em 4% a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, nas operações interestaduais com bens e mercadorias importadas do exterior, são estimadas em 1,8 bilhão de reais para o exercício de 2013. Mais uma vez, o governo alega, sabe, ele cede aos empresários, beneficia o capital e diz que agora quem tem que pagar a conta são os trabalhadores do serviço público. Que conta, hein? E aí tem mais, porque hoje tem uma matéria no Diário Catarinense que, segundo a nossa avaliação, a interpretação da matéria ela não é tão ruim, porque ela está fazendo uma junção de várias secretarias e, com isso, vai diminuir cargos comissionados. Isso é importante o governo fazer. E está anunciando isso? Ou tá... Nos jornais, ainda, quer dizer, essa junção, eles estão pretendendo porque o conselho gestor do governo do Estado está analisando essa questão. Além disso, tem outras coisas que ele vai, segundo ele, mexer, que é a questão das regionais. As SDRs? SDRs. Vai diminuir, vai aumentar? A gente sempre disse que 36 regionais, 36 cabides de emprego só serviu para eleger Luiz Henrique, Colombo e etc. É isso que serviu. Para os trabalhadores, nada serviu. Vem fazendo... Isso sim tem que rever. Isso é um gesto elogiável por nós, porque isso nós já sempre comentamos sobre isso, inclusive aqui, nesta emissora, onde a gente achava que o governo, esse próprio governo, que se elegeu por último Colombo, dizia que é um tiro no pé ter 36 regionais. Dizia claramente que era um cabide de emprego. Agora, ele tem que mostrar realmente que é um cabide de emprego e que tem que reduzir essa montoeira de cargo comissionado, sim. Que aí reduz o índice da folha, do limite prudencial, que aí pode dar um reajuste digno para esses servidores. Os servidores públicos que estão amargando uma perda salarial de mais de 30% só no período da continuidade deste governo. 30%? 30%. Meus 15 anos. É lamentável, né, que os servidores... E aí ele vem com essa medida, sim, proibindo, quer dizer, arrochando o salário, freando a possibilidade da luta dos trabalhadores. Mas, pelo contrário, isso aqui vai revoltar os trabalhadores do serviço público e aí nós vamos chamar, sim, né, os trabalhadores para a luta, porque isso aqui só traz desgraça cada vez maior para os servidores públicos do Estado de Santa Catarina. Por esse governo Colombo, que no momento eleitoral diz que vai fazer muitas e muitas e muitas obras. Se tem dinheiro para fazer muitas obras, inclusive faraônicas, como pontes e pontes e pontes, que o problema não é fazer ponte. O problema está em outra esfera. Outra esfera, que não é fazer ponte. Não resolve o problema construindo ponte, porque construir ponte só vai favorecer, mais uma vez, os empresariados que querem cada vez mais abocanhar a fatia de recursos públicos no Estado de Santa Catarina. Palavras de Maurino Silva, diretor de comunicação do Sintesp. E o Sintesp é o Sindicato dos Servidores no Serviço Público do Estado de Santa Catarina. A gente vai ter que ir para o nosso tradicional breve intervalo, já passado, Maurino. Mas, olha, é impressionante ouvir você com tanta calma, parcimônia, falar de assuntos tão espinhosos, viu? Tem que ter sangue roxo para manter a calma diante dessa conjuntura, viu, amigo? Bom, vamos a um breve intervalo e já voltamos no Floripa em Foco do Sintesp na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sintesp,
Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Cada um com os seus problemas. E o CVV? Para escutar os de todo mundo, ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida. Isso, você vê sempre, não é? O que você não vê é muito do que acontece antes para que esse ou outro produto chegue às suas mãos. No Brasil, o trabalho escravo é proibido por lei, mas o número de trabalhadores escravos atinge hoje cerca de 20 mil. Infelizmente, nenhuma região do mundo está livre desse problema, mas nós lidamos com ele de frente. O trabalho escravo ainda existe e está mais perto do que você imagina. Por isso, nosso plano é erradicar o trabalho escravo no Brasil. Ministério Público do Trabalho. Olá, estamos começando mais um programa. Tudo muito relacionado, né? Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Floripa em Foco com o Sintesp, que acontece aqui na TV Comunitárias toda terça-feira, agora num horário um pouco diferenciado, às 15h30 da terça-feira, o Sintesp no Floripa em Foco. Nesta semana, o diretor de comunicação, Maurino Silva, que está falando, só para a gente fechar então essa questão da resolução 008, que é de contenção de gastos do governo do Estado. Você estava dizendo que isso vai complicar a negociação salarial, a última que houve, de 2011 e 2010? Como assim? Já não está fechado, selado isso? Não, na verdade não está fechado. O secretário de Administração, na última reunião, faz aproximadamente duas semanas passadas, apresentou essa questão da resolução para a gente, dizendo que o governo pretende, ao invés de ceder, né, se retrair em alguns procedimentos, como, por exemplo, a negociação salarial que a gente vinha tendo. E um dos pontos era a questão dos analistas técnicos da Secretaria da Educação, que estão numa situação delicada. Esses servidores, dentro dessa mesma secretaria, tem um grupo de servidores que tem gratificação e o outro grupo que tem a mesma função, que não usufrui da gratificação, que não é muita coisa, não. A gratificação é 30% do vencimento dele, que não chega a R$600. Essa negociação, praticamente, ela estava selada e o secretário agora vem dizendo que com esta resolução a situação fica difícil de negociar daqui para frente. Agora tem argumento para arrochar tudo. Até que nós vamos chamar então uma assembleia desses servidores para tomar uma decisão. Postura. Né? Já tem data marcada? Não, estão preparando a assembleia? Não, ainda não. Estamos vendo deixar que o governo, o secretário da Educação, que não nos recebeu, que deu um cano na gente, né, dizer para a gente exatamente, não vai ter a gratificação, nós vamos, então, buscar uma alternativa que será a paralisação dentro dos locais de trabalho. Muito bem. A gente está mostrando aqui o jornal do Sintesp, produzido pela assessora de comunicação, a Silvia, né? E visite, inclusive, a página do Sintesp, está ali, sintesp.org.br. O telefone é o 3223-6097 e o endereço físico é ali na Praça Olívio Amorim. Eu estava olhando aqui no jornal, mas ele já ainda não traz a convocatória para essa audiência pública que vai acontecer na Assembleia Legislativa. Quando que é essa audiência pública, Maurino? Então, se tiver a audiência pública na Assembleia Legislativa, ela
vai acontecer no dia 8/8, que é semana. amanhã, na verdade. No caso, amanhã. Audiência pública que vai discutir os problemas do sistema penitenciário e o socioeducativo. Que problema tem lá? São vários, né? Vários. Um deles é a questão do concurso público, que tem um problema sério para ser discutido. Um grupo de servidores, o Estado de Santa Catarina, o governador do Estado abriu um concurso público para agentes prisionais. Este concurso foi efetivado o mínimo de servidores possível. Sim. E ficou em aberto, nas vagas, mais de 300 vagas em aberto. Sim. Os servidores que passaram no concurso entraram com ação e ganharam o direito de se efetivar no Estado. Até porque o concurso... Tem um tempo e prescreve. Prescreve e dizia que tinha um número X de vagas. Ah. E o governo não preencheu, eles entraram na justiça e ganharam o direito de... Isso é recente? De se efetivar. Sim, recente, bem recente. E agora o governo cassou a liminar. Eles se efetivaram através de uma liminar. Ainda não. Ainda não houve a demissão. Mas ele cassou a liminar. E agora criou um problema maior para os agentes e principalmente para a questão da segurança dos presídios, né? Que já vê, a gente por que o governo faz e caça a liminar? Eis o problema. É porque ele quer privatizar todo o sistema prisional. E aí o que ele está fazendo? Isso tem que ser dito lá hoje, amanhã, na audiência pública. Tem dois fatores que a gente leva em consideração, por exemplo, que tem que ser analisado lá pelos deputados. O primeiro deles é o seguinte: para ser agente prisional, a lei que rege o plano de carga e salário dos servidores diz que os servidores, agora o concurso tem que ser de nível superior. E o governo está contratando servidores para viver dentro das penitenciárias e cadeias sem nenhuma formação acadêmica. Não está cumprindo primeiro grau, segundo grau no máximo. Talvez tenha segundo grau, mas de nível superior ninguém. Eis o problema que está acontecendo. E aí o que ele faz? Ele coloca um agente prisional, está igual farmácia. Coloca um farmacêutico que resolve o problema de tudo. Entendeu? Só existe um farmacêutico dentro de uma farmácia. E o restante dos trabalhadores ele é responsável por tudo que acontece lá dentro. Vai ser a mesma coisa, está acontecendo a mesma coisa em alguns presídios do estado de Santa Catarina. Tem um agente prisional e o resto é contratado. Olha. Só para servir de quê? A gente nem sabe exatamente qual é a função desses trabalhadores dentro das penitenciárias. É o perigo. Contratados, isso, quase terceirizados. Bom, mas então já está terceirizando a saúde com as OS, está dificultando a negociação com o Sindsaúde, que é o Sindicato dos Trabalhadores na Saúde, se bem que nesta semana fecharam, né, o acordo coletivo. Está dificultando a negociação com o Sindasp, que é o pessoal que representa os trabalhadores da Cidasc, da Ipagre, da Santur. Está dificultando com o Sintesp. Está uma dificuldade só, então, essa vida? Esse governo é um governo que veio para privatizar tudo. Serviços públicos, você, cidadão, que ainda usufrui de serviços públicos, tem que lutar pelo que restou. Porque daqui para frente, a intenção do governo Colombo, é privatizar todos os serviços públicos. E aí quem vai pagar caro por isso é a sociedade, que paga os seus impostos e quer um retorno de serviços públicos e não vai haver. Receber pelo que paga. Porque a política desse governo é de privatização, arrasar com o serviço público, não ter mais servidores, aposentar todo mundo e acabou. Acaba-se o serviço público em Santa Catarina. Se esse cara permanecer mais um mandato, nós não vamos ter mais serviços públicos em Santa Catarina. Essa é a política do PSD, do governo Colombo. Olha que daqui a pouco eles te processam, Maurino. Na verdade, é isso que está acontecendo. Tem que acabar com esse negócio de privatização. Como você falou, privatização na saúde, privatização na educação, privatização nos presídios, privatização em tudo quanto é setor.
Quer dizer, vai sobrar serviços públicos? Não, não vai sobrar. Eu acho Então que é um alerta que a gente faz para a sociedade que ainda e tem que estar lutando conosco. Quando a gente vai para a rua e diz que serviço público é essencial, e aí ele taxa os servidores, como foi agora, coloca o nome de todos os servidores e salários de servidores em público. Todo mundo agora sabe quanto que nós ganhamos. O problema é muito pouco aqueles servidores que têm um salário alto. Isso é verdade, ninguém nega. Mas isso é política aplicada pelos governos anteriores que beneficiaram esta casta de servidores públicos. Essa casta. Não é geral, não, né? Não é geral. Não é geral. A grande maioria, para trabalhar 40 horas no Estado e 30 horas, recebe o salário que você sabe exatamente agora. Pode procurar. Está lá. Que nós condenamos essa atitude do governo do Estado de colocar o nome e o salário do servidor. Pode colocar o salário do servidor, mas não o nome do servidor, que isso cria uma insegurança para alguns servidores públicos que estão apavorados, vendo o sindicato praticamente chorando, reclamando da situação que se encontra hoje, que ele tem vergonha, alguns estão lá, não é porque ganham muito, não, pelo contrário, é porque tem vergonha dos parentes saber exatamente quanto é que ele ganha, da miséria que ele trabalhou 30, 40 anos e tem um salário miserável. Achei que tinha vergonha de quanto ganhava. Não, bom, enfim, isso não tem. Maurino, são muito poucos isso. Olha, foi meia hora que voou, né? Você sempre uma enciclopédia ambulante, amigo. Maurino Silva, diretor de comunicação do Sintesp, e como sempre a gente nunca consegue dar conta do recado, né? A conjuntura é sempre maior, né? Mas fica o recado para quem ainda está assistindo esse Floripa em Foco do Sintesp há tempo, fica o recado, o convite para neste dia 8 de agosto, que é exatamente quarta-feira. Que horas a audiência pública na Assembleia Legislativa? Começa às 9 horas da manhã. Às 9 horas da madrugada, aberto, e à tarde tem uma assembleia onde vai discutir e apresentar para a secretária de Justiça e Cidadania os problemas da audiência pública. E aonde que vai ser essa assembleia? Vai ser na Lesc mesmo. Na Lesc mesmo, também. No mesmo local. Bom, tanto a assembleia quanto a audiência pública é no mesmo local. É só... Às 10 horas. Às 10 horas a assembleia. Já tem audiência pública e em seguida a assembleia. Vai ser... iniciar a audiência pública às 10 horas da manhã. Tá bom. Então, estão todos convidados para assistir os problemas das penitenciárias, presídios e socioeducativos. Isso. E mais informações, isso tudo que o Maurino colocou, está disponível no site do Sintesp, www.sintesp.org.br. E não perca a reprise logo mais a partir das 22 horas desse Floripa em Foco aqui na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.